Você já imaginou viver um dia e descobrir que o governo simplesmente parou de funcionar? Parques nacionais fechados, emissões de vistos suspensas e o pior de tudo, diversas pessoas trabalhando no governo sem receber? Essas são as consequências do chamado shutdown, que ficou bem conhecido recentemente lá nos Estados Unidos. Mas você deve estar se perguntando, qual é o impacto disso na minha vida? Isso pode acontecer no Brasil? Seria possível o governo ter um apagão completo por conta de falta de acordos orçamentários? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Primeiro de tudo, para a gente entender o que é o shutdown, a gente precisa entender como funciona o sistema político dos Estados Unidos. Lá, o Congresso é formado pela Câmara e pelo Senado. E eles precisam aprovar anualmente acordos que vão financiar o governo daquele país. É como se eles precisassem renovar a assinatura dos serviços públicos por lá. Esses acordos começam a ficar um pouco mais complicados quando a gente coloca eles em face dos dois principais partidos políticos norte-americanos, os democratas e os republicanos. Normalmente, a briga ela não é sobre um orçamento inteiro, mas sobre pontos específicos, como por exemplo, verbas para saúde, segurança nas fronteiras e programas sociais. O governo bateu no teto da sua dívida, e isso vem sendo um dos maiores problemas que o governo americano vem enfrentando nos últimos tempos. A sua dívida PIB está em patamares altíssimos, até maior do que em períodos muito conturbados, como por exemplo da Segunda Guerra Mundial. E o país ainda tem muitas contas para poder pagar. E o pior de tudo é que o país não tem espaço para fazer novos aumentos de impostos. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Se não há um acordo entre republicanos e democratas, digamos que a torneira do dinheiro para eles fecha. E o fechar da torneira é o shutdown. Mas o shutdown, ele é um apocalipse completo do governo americano? A resposta é não. Não é necessariamente tudo que para. Serviços essenciais continuam funcionando. O controle de fronteiras, a segurança nacional e também operações militares continuam funcionando normalmente. No entanto, alguns funcionários de alguns setores podem ter que trabalhar, mas sem receber até que esse shutdown ele seja resolvido. Já os serviços considerados como não essenciais, esses sim são suspensos. E isso inclui a emissão de passaportes, o funcionamento de parques nacionais e museus e até mesmo a divulgação de alguns dados econômicos importantes. E isso é o que de fato implica em sérias consequências para o mercado. Mas aí você me pergunta, Léo, mas isso é uma coisa nova ou isso já aconteceu antes? A resposta é que sim, isso já aconteceu antes e a primeira vez foi em 1980. Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela um gráfico com todos os acontecimentos de shutdown nos Estados Unidos desde 1980, lá no governo de Jimmy Carter. O shutdown mais longo acontecido na história dos Estados Unidos foi até recente, entre os anos de 2018 e 2019. Ele durou cerca de 35 dias e custou à economia americana mais de 11 bilhões de dólares. Ou seja, é um prejuízo real e que afeta a vida de milhões de americanos. Mas agora você pode estar se perguntando, isso pode acontecer no Brasil? Isso já aconteceu alguma vez antes por aqui? Trazendo agora para a nossa realidade aqui no Brasil, o nosso processo orçamentário ele tem algumas diferenças do que acontece, por exemplo, lá no governo americano. O orçamento aqui ele é regido por um trio de leis, ou seja, o plano plurianual, também conhecido como PPA, ele define as metas para os próximos 4 anos. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, ou também chamada de LDO, estabelece as regras para cada um dos anos. E por fim, mas não menos importante, existe a Lei Orçamentária Anual, ou também pela sigla LOA, e que detalha onde o dinheiro deverá ser gasto. Um paralelo com os Estados Unidos, o Poder Executivo ele envia a LOA para o Congresso e o Congresso precisa aprovar ela. E às vezes, para não dizer quase sempre, a aprovação ela atrasa e o ano pode começar sem que esse orçamento seja aprovado pelo Congresso. Em resumo, o Brasil pode parar pelo mesmo motivo que os Estados Unidos? E a resposta é que não. Isso porque a nossa legislação, por meio da LDO, ela implica em um mecanismo que o orçamento ele pode ser executado de maneira parcial. Em suma, quando o novo orçamento ele não é aprovado, o governo ele fica autorizado a gastar uma fração desse orçamento. Geralmente, ele fica em 1/12 ao mês. Isso para manter a máquina pública funcionando e para que não haja nenhum tipo de paralisação.
Você já ouviu falar na regra dos duodécimos? Pois é justamente isso que significa. As despesas obrigatórias, elas não são afetadas. Salário dos servidores, aposentadoria, benefícios sociais e verbas para saúde e educação, por exemplo. Esses continuam sendo pagos normalmente. O que fica limitado são os gastos discricionários, ou seja, novos investimentos e gastos não essenciais. Antes da gente passar para o nosso resumo, o que você está achando do vídeo até agora? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Nos Estados Unidos, sem um acordo sobre os orçamentos, o governo ele vai ter uma paralisação parcial. Os serviços não essenciais fecham e o impacto econômico e social ele é imediato. No Brasil, sem acordo no orçamento, o governo ele entra em modo de execução provisória. As despesas obrigatórias e essenciais, elas são garantidas. Apenas os gastos não obrigatórios, eles são limitados. Mas de toda forma, não há paralisação. A principal razão para que exista essa diferença entre Brasil e Estados Unidos está, de fato, no nosso marco legal, que foi construído para ser mais resiliente a crises políticas, de modo a garantir que o cidadão ele não seja penalizado por conta de decisões do Congresso. Se você acha que esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre o que é shutdown, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que pode se interessar pelo assunto e ative os sininhos para não perder vídeos como esse.